Irmãos, eu quero pensar com você nesta manhã sobre esse sola, que é o sola Escritura, ou seja, só a Escritura. Estamos num mês onde celebramos os 500 anos da Reforma Protestante, e eu quero que você abra a Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16, inclusive ele fez parte, esse texto, da nossa liturgia na leitura bíblica congregacional. Segunda Timóteo, capítulo 3, verso 16. Vamos ler todos a uma só voz, mesmo que a sua versão seja um pouco diferente da outra. Não tente ler mais alto que o seu irmão ao lado, mas vamos tentar fazer essa leitura uníssona. Na sua versão, eu queria que você usasse agora, não a projeção, mas o texto bíblico. Vamos lá no papel, né? 2 Timóteo capítulo 3, verso 16 e 17. Toda escritura divinamente inspirada Irmãos, essa é uma palavra muito especial que nós temos. Uma palavra difícil para alguns. Nós sabemos muito bem, você que estuda Novo Testamento, com muita propriedade, que alguns acabam se perdendo em algumas dúvidas sobre esse texto por causa da sua inspiração, porque aqui nós temos uma afirmação que diz que toda escritura ela é divinamente inspirada pelo Senhor, e alguns céticos, críticos, duvidam, questionam e militam contra a oportunidade de crermos na inspiração da palavra de Deus, um termo que no grego é cunhado de maneira muito especial, o mesmo texto que era usado para vento, quando o barco estava num problema de difícil navegação nos lagos, nos mares. O homem do mar abaixava as velas, então o vento guiava o barco por onde ele fosse. A expressão grega para inspirar, ela também é utilizada desta forma, ou seja, a Bíblia é como se os homens escritores baixassem as velas da sua vida e se permitissem ser levados ou guiados, inspirados por Deus para a escritura de textos que nós hoje consideramos inspirados pelo Senhor. Nós temos uma diferença da nossa Bíblia para outras Bíblias. Os textos sagrados para nós são esses 66 calibres de fogo, como dizem alguns, e eu gosto muito disso. Nós sabemos, irmãos, que a Reforma Protestante ela é um movimento que traz essa expressão contra um movimento que existia à época, que colocava a igreja ou no pé de igualdade, quando são corajosos para assumir, mas muitas vezes nós sabemos que coloca-se a igreja sobre a Bíblia. Então a igreja escreve a Bíblia, então a igreja está sobre a Bíblia, então a Bíblia é serva da igreja. O que nos difere, uma das grandes propostas dos reformadores foi inverter isso. A Bíblia, ela é escrita sim pela igreja, mas se não houvesse o Evangelho, não haveria Bíblia. E o Evangelho é precursor da igreja. O Evangelho vem antes da igreja. O anúncio do reino de Deus já existia. Então a Bíblia é escrita sim pela igreja, mas o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele é antigo. Esse é o tema crucial ou a mola propulsora que desafia os reformadores a darem uma repaginada nessa história. E eu quero aqui, irmãos, afirmar algumas coisas que você sabe, para não deixar nesse tempo de 500 anos, quando celebramos os 500 anos da Reforma Protestante, passar despercebidos e rever alguns valores muito importantes.
Muita coisa poderia ser dita. Poderíamos ficar só em outubro, pensando no Sola Escritura. Já falamos sobre a Sola Fide, né? E Sola Gratia, e nesta manhã a Escritura. Irmãos, nós precisamos de conhecer a palavra de Deus. Nós vivemos tempos muito difíceis, e os crentes que não conhecerem a Bíblia, e a teologia saudável da Bíblia, e não se aprofundarem nesse tempo, irmãos, vamos padecer. Eu fico impressionado como na discussão de um país laico ou um país laicista, independente do posicionamento de alguns, nós estamos em outubro, nós celebramos 500 anos de reforma, e nem a Record eu ouvi falar de alguma coisa disso. O que nós ouvimos é sobre a ideologia de gênero, o que nós ouvimos é sobre a nova formatação de família, o que nós ouvimos é sobre o último feriado, que para mim é 12 de outubro, dia das crianças. Vale a pena parar um país inteiro para homenagear crianças, vale a pena. Estamos diante de uma das maiores festas religiosas nesse mês no Brasil. Hoje já é dia 15, dia do professor, e ninguém fala na mídia sobre esse movimento que trouxe um grande avivamento. Se você já ouviu e tem em qualquer emissora de televisão, por favor, você envie para mim, porque eu estou assim estarrecido de como nem a Convenção Batista Brasileira, infelizmente, tem feito a menção a isso. Eu louvo a Deus porque algumas ações isoladas têm acontecido em algumas das nossas convenções. Eu não sei qual o problema que nós temos com esse movimento que tem mancha de sangue, que tem muita história ruim para contar, tem muita morte que não deveria ter acontecido, muitos erros que nos envergonham. Não há problema nenhum de não se considerar reformado ou de ser considerado uma pessoa reformada porque honra a reforma protestante, mas irmãos, nós não podemos deixar de falar sobre uma experiência interessante como essa, celebração, agradecer ao Senhor. Quero aproveitar a oportunidade e fazer aqui a minha divulgação, irmãos, no dia 31 de outubro, neste mês. É triste você fazer tanta divulgação, irmãos, e pastores batistas da nossa convenção fazerem no mesmo dia um encontro nas suas igrejas, dividindo a unidade batista no campo carioca. Os seminários estão por aí, devem fazer mesmo, muitos estão fazendo, e nós, os batistas cariocas, vamos estar reunidos ali, irmãos, na capela do Seminário Teológico Batista do Sul. Eu quero convidar você a isso. Nós estamos estudando uma possibilidade, mas os preços estão muito altos, para que a gente pudesse ter aqui um ônibus para a gente sair em direção ao Seminário do Sul. Pastor Carlos Novaes, da Igreja Batista da Barão da Taquara, um grande historiador da igreja, um defensor da celebração da Reforma Protestante, vai estar trazendo uma palavra. Eu vou ter a honra de poder estar junto com a Associação dos Músicos Batistas Cariocas, dirigindo aquela celebração, uma noite formal. Irmãos, eu gostaria muito que você fizesse o esforço de chegar a Tijuca. Se o tempo permitir, nós vamos sair da capela e vamos cantar o hino escrito por Martim Lutero, que muitos que não se julgam reformadores não deveriam ter a coragem de cantar, de chegarem ali na praça, de frente para a capela, ao ar livre, e vamos cantar, se Deus assim permitir, Castelo Forte ao nosso Deus. Você vai estar lá, irmãos? Eu sei que é difícil chegar à noite na Tijuca, mas é uma vez em 500 anos. Faça esse esforço de pensarmos, irmãos, sobre essas afirmações que mantêm a nossa vida. O sola fide e a fé eram causas materiais, irmãos, da Reforma Protestante, mas sola palavra, sola escritura, uma causa formal da Reforma Protestante. E aqui eu quero evocar algumas leituras, porque não domino o assunto historicamente falando, gosto do assunto teologicamente falando, irmãos, mas preparando-me e pesquisando para trazer aos irmãos nessa manhã uma palavra que trouxesse não só edificação, mas conhecimento, quero quero replicar
o que Lutero diz em 1521, quando depois de 1517 ter apregoado as 95 teses, o movimento então vai começando a tomar forma. A igreja romana chama Lutero, que ficou conhecido na Dieta de Worms, em 1521. Acho muito interessante porque depois dele ter sido diante da grande cúpula, da grande liderança, num grande concílio, quase que numa arena de batalha ou num tribunal, Lutero é colocado diante da possibilidade de negar sua fé e de rever seus conceitos. Ele diz: a menos que possa ser refutado e convencido pelo testemunho da Escritura e por claros argumentos, visto que não creio no Papa nem nos concílios, é evidente que todos eles frequentemente erram e se contradizem. Estou conquistado pela Santa Escritura, citada por mim. Minha consciência está cativa à palavra de Deus. Não posso e não me retratarei, pois é inseguro e perigoso fazer algo contra a palavra do Senhor. No final ele termina o seu discurso dizendo: que Deus me ajude, amém. Irmãos, a Bíblia faz com que Martim Lutero arrisque sua vida e mude completamente o seu ser. Quero também honrar um reformador que nós conhecemos como um reformador de segunda geração. Não queria deixar de citá-lo aqui nesta manhã, nosso querido irmão João Calvino, alguém que foi muito importante para a segunda geração da Reforma em trazer a solidificação da Escritura Sagrada como palavra de Deus. O grande pastor de Genebra, João Calvino, um dos mais importantes teólogos da história do cristianismo protestante. Justo Gonzalez, se você quer ter um bom autor sobre a história da igreja, você pode procurar esse autor. Enquanto afirmava sobre Calvino algo muito interessante, aqui é apenas uma citação para que a gente tenha uma questão histórica e de honra a esses homens que lutaram. Calvino é alguém que luta pela inspiração bíblica, pela soberania de Deus, pela salvação do homem, na teologia da salvação. Enquanto Lutero, abre aspas, diz Gonzalez, enquanto Lutero foi o espírito fogoso e propulsor do novo movimento, Calvino foi o pensador cuidadoso que forjou das diversas doutrinas protestantes, em tudo ela coerente. Calvino, o homem da segunda geração da Reforma, não permitiu que a doutrina da justificação sumisse no restante da teologia cristã, e por isso deu maior atenção a alguns aspectos que os reformadores iniciais não deram. Homens e irmãos que precisam ser lembrados, homens e irmãos que precisam ser honrados, mesmo que seja para contar os seus feitos trágicos e indignos, para que a gente possa aprender também com os erros dele. Lutero errou muito, Lutero se contradiz muito quando toma decisões equivocadas, mas quem não erra? Fico impressionado de Deus ter usado este monge para trazer nesta manhã, irmãos, nesse século, depois de 500 anos, uma verdade bíblica. E aqui, irmãos, de maneira agora então muito objetiva e aplicando muito a nossa vida hoje, eu queria afirmar algumas coisas de que está por detrás do pano de fundo da teologia dos reformadores, não uma teologia reformada. Isso é diferente. Pastor Maurício não abraça a teologia reformada. Eu estudo a teologia dos reformadores. São duas coisas muito diferentes. Então, irmãos, a teologia dos reformadores tem algo muito especial para a nossa vida. Eu queria fazer algumas afirmações necessárias neste tempo em que nós somos conduzidos de maneira a pensarmos fora da Bíblia. E só na Escritura é importante também afirmar que na menção e na visão dos historiadores e dos reformadores não havia nenhuma prepotência de ignorar qualquer tipo de conhecimento. Quando nós pensamos em só Escritura, nós não estamos defendendo um fideísmo, nós não estamos defendendo uma teologia que exclui a relação com o mundo e com as ciências que podem nos ajudar. Se você for estudar com carinho,
o legado da reforma protestante na questão social, educacional, política e econômica vem de uma segurança muito firme de pessoas que sabiam quem estavam crendo, então podiam dialogar e propor. A reforma traz avanços interessantes. Você sabe muito bem que, inclusive, a primeira imprensa é fruto da reforma. A primeira delegacia de polícia é fruto da reforma, porque os homens de Deus pensaram. As críticas que vêm sobre o solo Escritura vêm de pessoas que não conhecem a teologia dos reformadores e se prendem na teologia reformada. A Bíblia, em primeiro lugar, eu quero afirmar que é a revelação verbal de Deus. Você pode dizer isso comigo? A Bíblia é... Já decoraram, muito bem. Eu ia ajudar, os irmãos foram na minha frente. A Bíblia, irmãos, é a revelação verbal de Deus. Todas as palavras da Bíblia foram inspiradas e escritas por Deus. Temos dificuldade? Temos. Mas esse livro não é um livro de ciência. Esse livro nós fazemos com ele ciência. Dizia aqui na apresentação do Rafael, explicando para o Lucas e para a Bruna, a possibilidade hoje de se discutir o tempo da Terra. Tem 10 e 6 anos, mas pai, foi tudo em um dia mesmo. E nós conversávamos com eles, tentando, à altura da idade deles, compartilhar. Gênesis é inspirado por Deus, Apocalipse é inspirado por Deus, mesmo sabendo que 1 Timóteo capítulo 3, quando ele é escrito, Apocalipse não tinha sido escrito. Então muitos hoje têm dificuldade com alguns textos que são pós a carta de Timóteo. Mas, irmãos, nós temos citações no Antigo Testamento que nós só encontramos em Apocalipse. Nós temos Jesus falando do sermão profético de coisas que nós encontramos em Apocalipse. Nós só conseguimos discernir as 7 semanas de Daniel quando nós entendemos Tessalonicenses e Apocalipse. Então fica muito claro de que o Apocalipse está nesse texto inspirado pelo Senhor, entregue ao apóstolo João na ilha de Patmos. A Bíblia, então, irmãos, é a revelação verbal de Deus. Deus se revelou pelos profetas, pelos reis, pelos sacerdotes, pelos juízes, pelo próprio Filho, e hoje ele se revela pela Bíblia, que é a sua revelação verbal. A Bíblia é um símbolo para a glória do nome do Senhor. A Escritura Sagrada, irmãos, a Bíblia, ela também, eu quero afirmar, é um texto coerente e consistente. Para os pré-reformadores e reformadores, não havia contradição. Há textos difíceis, há textos que parecem que sim, se sobrepõem um ao outro e às vezes se contradizem. Por isso que os reformadores adotaram um método de interpretação bíblica. Eles adotaram o método histórico-gramatical. Então, conquanto você ache em algumas páginas textos que você supostamente se contradiz, quando você vai para o texto gramatical, para o grego, para o hebraico, dependendo do versículo que você estiver, e para a sua cultura, você consegue discernir completamente essa história. Então, o que você tem, irmãos, em mão, é uma escritura consciente e coerente. Outra questão que eu quero afirmar nesta manhã, quando celebramos a reforma e o solo Escritura. A Escritura é infalível e inerrante. Isso eu gostaria que os irmãos observassem. Eu quero reaver esse conceito com os irmãos num tempo em que celebramos isso. Esse texto, essa afirmação, ela é oriunda do movimento que descobre praticamente a inspiração infalível e inerrante. Irmãos, a Bíblia não falha, amém? O que falha é a interpretação que nós podemos dar a ela. E aí nós trazemos para a nossa vida aquilo que Deus não trouxe, não prometeu e não disse, e muitas vezes nós temos algumas pessoas que acham que a Bíblia falhou ou errou. Certa vez um irmão me disse: pastor, a Bíblia diz que se eu criasse meu filho no caminho do Senhor e até crescer, ele não se ia se desviar dele. E meu filho hoje está afastado, pastor. Essa promessa não se cumpriu.
Eu criei ele nos caminhos do Senhor. E eu disse, que promessa. O livro de Provérbios não é um livro de promessas. O livro de Provérbios é um livro de conselhos. Irmãos, aquele homem se emocionou profundamente, porque ele carregava sobre a vida dele um fardo. Ele tinha medo de pensar nisso. O livro de Provérbios são conselhos de Salomão para a vida. O livro de Atos dos Apóstolos não é um livro profético no sentido de ser de promessas. Por isso que ninguém, para se converter, tem que cair do cavalo e ficar cego 3 dias, e o tal de Ananias ir lá, porque o livro de Atos dos Apóstolos, irmãos, é um livro histórico. Atos do Espírito Santo através dos apóstolos. O problema é que nós temos hoje uma pregação na igreja evangélica brasileira e um ensino na igreja evangélica brasileira que não nos incita a estudarmos a Bíblia pela maneira como ela foi escrita, com a responsabilidade de entendermos que texto fora de contexto é pretexto para a heresia. Amém, irmãos? Eu queria que a nossa igreja gravasse isso. Eu queria que você nesta manhã gravasse isso. Pastor, está muito alta a mensagem, não estou conseguindo entender nada. Está sim, você está sendo abençoado. Tem gente achando que a mensagem está muito rala, com certeza. Atingir a todos é muito difícil como pregador. Mas eu queria e não poderia deixar de afirmar essas coisas nessa manhã. Você pode repetir isso comigo? Texto fora de contexto. Os irmãos, é pretexto para heresia. Eu falo e os irmãos repetem. Texto fora de contexto é pretexto para heresia. E pronto, irmãos. Você precisa ler a Bíblia dentro de um contexto. Aí ela se... Eu não gosto dessa expressão, ela se torna, né? Porque eu não concordo com isso. A Bíblia passa a interpretação que você dá a ela pode trazer alguns riscos que ela não traz. E nós não nos frustramos com a palavra de Deus. Deus, irmãos, e deixou esse santo livro, escrito, lido por Jesus. Por isso, conquanto nós temos a nova aliança, a maneira da igreja viver está imbuída, escrita no Novo Testamento. Nós não jogamos fora e nem negligenciamos o Antigo Testamento, porque foi a Bíblia que Jesus leu, a Bíblia que Jesus lia, a Bíblia que ele pregou, era o texto sagrado, para nós, palavra até hoje. E outra afirmação que eu quero fazer nesse tempo, irmãos, que nós precisamos, como cada vez mais batistas, afirmarmos: a Escritura detém autoridade máxima na igreja. A Escritura detém autoridade máxima na igreja. Os presbiterianos precisam afirmar isso. Os assembleianos precisam afirmar isso. Os pentecostais, os neopentecostais. A Bíblia, irmãos, tem autoridade máxima. Se o nosso estatuto confronta com a Bíblia, eu fico com a Bíblia, o irmão fica com a Bíblia, nós ficamos com a Bíblia. Se o manual eclesiástico confronta com a Bíblia, eu fico com a Bíblia, você fica com a Bíblia, nós ficamos com a Bíblia. Se a legislação do nosso país confronta com a Bíblia, eu fico com a Bíblia, você fica com a Bíblia, nós ficamos com a Bíblia. Amém, irmãos? E não importam as consequências. A Bíblia é a autoridade máxima. Gosto de ter nos meus documentos particulares, no organograma batista, acima da Assembleia, eu coloco a Bíblia. Deus, Bíblia e Assembleia. A autoridade máxima da igreja não é o pastor, não é a visão do pastor, não é a liderança, não é o estatuto, não é o manual, não é a tradição. Quantas igrejas se igualando aos romanos, quando querem trazer para a sua vida eclesiástica, para a sua vida em família, não aquilo que a Bíblia diz, tem medo de romper com uma tradição, mas não tem medo de romper com a capacidade de não obedecer às Sagradas Escrituras. A Bíblia, ela é a autoridade máxima. Outra coisa, irmãos, e nós vamos fechar, a Bíblia, ela é suficiente.
Irmãos, a Bíblia é suficiente. Pastor, você crê em revelação? Creio. Você crê em profecia? Eu creio. Mas aqui na igreja não tem. Tem sim, porque aqui nós não damos autorização disso vir para o púlpito. Porque nós não entendemos que a igreja deve viver dessa forma. Respeitamos todas as outras. Se eu tenho uma revelação para entregar para o Milton, eu não preciso vir ao microfone diante de todo mundo e dizer para o Milton, eu vou lá e ele vai ter que discernir, porque o apóstolo Paulo inclusive disse isso, olha, ainda provem os espíritos. Creio nos dons espirituais, irmãos? Eu creio. Agora, irmãos, o que nós cremos mesmo é na suficiência das Escrituras. Tem gente hoje, irmãos, que está querendo viver a vida cristã sem Bíblia. Pregando para os adolescentes no Espírito Santo, há 2 semanas atrás, recebi da líder lá a foto do esboço da menina de uma das igrejas lá que estavam no congresso, dizendo que aprendeu. E eu disse, irmãos, não dá para ser crente sem Jesus, sem Bíblia e sem igreja. Não dá, irmãos. Esse movimento hoje que nos convida a pensar tanto fora da caixa, é importante termos leituras, estudarmos o que a engenharia diz, estudarmos o que a filosofia diz, o que o direito diz, o que as ciências econômicas, sociais, ótimo. Mas, irmãos, se nós tirarmos a Bíblia da centralidade do culto, da fé e da vida, como diz Ed Renekiewicz, o nosso Deus passa a se tornar o nosso ventre, porque nós passamos a adorar o que gostamos e a viver por aquilo que gostamos. E se nós vivemos igreja, família, a partir daquilo que gostamos, irmãos, vai ter uma igreja para cada um. A Bíblia, irmãos, ela é suficiente. Me fugiu o nome dele, professor de seitas e religiões do Betel, pastor Paulo Pimentel, um grande apologista do Brasil, até rejeitado em alguns lugares do nosso meio, porque ele é muito contundente. Ele nos ensina algo muito interessante, a descobrirmos, irmãos, sobre falsas doutrinas, e isso se aplica sobre a suficiência das Escrituras. O que eu quero dizer com isso? Vamos olhar pelas operações da matemática. Vamos pensar comigo hoje. Quais são as 4 operações da matemática, irmãos? Muito bem, os irmãos são feras. E vamos ficar por aqui, que matemática nunca foi meu forte. E eu posso me enrolar. Meu pai está aqui, sabe bem disso. Irmãos, tudo que nós multiplicamos a Escritura, adicionamos na Escritura, dividimos na Escritura ou subtraímos da Escritura, é uma heresia. Pronto. A Bíblia não pode ter adição, subtração, nem divisão, muito menos multiplicação dos textos. O que eu quero afirmar com isso nesta manhã? Que a Bíblia, ela é suficiente para a sua vida familiar, para a sua vida devocional, para a igreja, para o trabalho, para a empresa, para tudo. Por isso, irmãos, que nós vivemos o caos, quando a Bíblia ela é tirada das possibilidades, das reflexões da própria sociedade. Irmãos, a Bíblia, ela é extraordinária. E eu quero fechar com algo que eu abraço desde que comecei a estudar para pregar. E isso aqui, irmãos, nós perseguimos. A Bíblia, ela tem um centro de razão e um centro de verdade. Não foi a igreja que formou a Escritura, mas vice-versa. A igreja está edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, Efésios capítulo 2, verso 20, ou seja, o evangelho que está contido nas Escrituras é a sua essência. Repito, para Lutero, a igreja, longe de ter propriedade sobre a Escritura, é na realidade uma criação da Escritura,
nascida do ventre da Escritura. Coisa bonita, irmãos. Sabe por que Lutero chega a essa conclusão? Porque o princípio cristológico das Sagradas Escrituras nos trazem segurança ao lidarmos com ela. A Bíblia, ela é suficiente, porque a Bíblia, ela tem um centro de razão e de verdade, que é resumido na pessoa de Jesus Cristo. Cristo é suficiente, sim ou não, irmãos? Se Cristo é suficiente, a Bíblia é suficiente, as Escrituras são suficientes. Por isso que nós não cremos que o crente perde a salvação, porque Cristo é suficiente. Se fosse assim, ele não seria suficiente. Se Cristo e os seus méritos não são suficientes para salvar um homem, e nós, com a nossa meritocracia religiosa, precisamos ou adquirir ou nos mantermos salvos, nós estamos cuspindo na suficiência de Cristo e de sua salvação. Por isso, irmãos, isso não é uma teologia batista, isso é uma teologia do Novo Testamento, defendida pelos reformadores, pelo menos pela maioria deles. Até Armínio é mal lido e compreendido no Brasil. Há um movimento de se evocar o novo arminianismo, porque inclusive Armínio defendia a segurança eterna da salvação. Assim como o calvinismo teve suas variáveis e variantes, o arminianismo também. Conheço pastores arminianos que creem na segurança dos santos. Por quê? Porque Cristo é suficiente. A Bíblia fala de Jesus, a Bíblia revela Jesus, e se Jesus é suficiente, a Bíblia também é suficiente. Com isso não estou afirmando que você não pode ter nenhuma outra informação, com isso não estou afirmando porque estaria indo contra o que a igreja reformada, a teologia dos reformadores propunham. Você deve ler de tudo, irmãos, mas para a sua salvação, para a sua família, para o seu casamento, para a sua vida cristã, esta é a boa e santa palavra de Deus. Durante muito tempo eu tinha inveja dos homens do Antigo Testamento. Puxa, eu queria ouvir Deus assim como Moisés, assim como Abraão, Isaac, Jacó. Aqueles homens viveram experiências maravilhosas, mas eles precisavam esperar um dia, uma hora, um local, assim, era quando Deus queria. Hoje, irmãos, nós podemos ouvir a voz de Deus quando nós queremos. É só abrir a boa e santa palavra de Deus. Como vai o seu relacionamento com as Sagradas Escrituras? Como vai o seu amor pela Bíblia? Irmãos, me permita fazer aqui uma comparação conclusiva. Se você discordar dela, aí sim, sou eu falando. O seu amor pela Bíblia, normalmente, ele é o termômetro que pode aferir muitas temperaturas na sua vida. Quando nós amamos a Bíblia, irmãos, normalmente, isso aqui não é matemática não, que isso aqui é biologia, é um organismo vivo, somos seres humanos. Normalmente, quando amamos a Bíblia, amamos a família, como a Bíblia diz. Quando amamos a Bíblia, amamos a Deus. Quando amamos a Bíblia, amamos a igreja. Quando amamos a Bíblia, amamos um casamento saudável. Quando amamos a Bíblia, amamos criar filhos. Porque a Bíblia, irmãos, ela vai nos enchendo, ela vai nos transformando, ela vai nos moldando, ela vai glorificando o nome de Deus. Esse livro foi escrito para que você saiba que você tem a vida eterna, disse o apóstolo João, e que foi escrito e preservado a nós até hoje. Que Deus seja louvado, que o Deus da Bíblia seja sempre adorado. E se você tiver na dúvida,
entre uma coisa ou outra, que você opte na sua vida, na sua casa, na sua família, será sempre só a Escritura. Amém, irmãos? Senhor, louvamos o teu nome, porque a tua palavra tem poder. Louvamos o teu nome, porque a tua palavra chegou até nós. Nos ajuda agora, Deus, como cristãos nesse tempo, vivermos aquilo que estudamos e, Pai, praticarmos de maneira missionária aquilo que aprendemos. Glorifica o teu nome na nossa vida, para que sejamos como missionários, levando a tua boa palavra. Quero te pedir, Deus, de maneira missionária, por aqueles irmãos que trabalham na tradução das Bíblias. Eu quero te pedir que o Senhor abençoe a Sociedade Bíblica do Brasil, as editoras que trabalham na proclamação, na multiplicação da tua santa e boa palavra. Quero te pedir, Deus, que o Senhor abençoe ainda os vilarejos, os pequenos lugares, as aldeias, os países, infelizmente, que ainda não tem a Bíblia na sua língua, no seu dialeto. Senhor, levanta a gente para isso. Usa o país chamado Brasil, de dimensões continentais, com uma igreja que no IBGE se multiplica a cada censo, a tomar uma genuína conversão e sermos verdadeiros exportadores de Bíblia. Ó Deus, que do Brasil, de Itauá, dos batistas, dos crentes, nós possamos exportar Bíblias para o mundo e podermos celebrar o Senhor vendo a tua volta. Obrigado, porque a tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Em nome de Jesus. Amém.